Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? Vamos ficar de pé, vamos começar o culto bem diferente. Vamos cumprimentar uns aos outros, saia do seu lugar, aproveitando que nós estamos aí iniciando, chegando aqui na igreja, dá um aperto de mão, desejando um bom dia, uma graça e paz a todos que estão aí ao seu redor, e que alegria, né, no nosso coração, estarmos juntos na casa de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria nós estarmos juntos para mais um domingo, louvarmos e engrandecer o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo também nossos irmãos, amigos que nos acompanham pela internet. E eu tenho certeza que será um tempo muito abençoado. Queridos, eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus, que está em Colossenses capítulo 3, verso 23. Colossenses capítulo 3, verso 23. Nós vamos ler esse versículo para nós relembrarmos a nossa motivação. Por que você está aqui nesta manhã? Se você preferir, nós temos aí também na projeção, que é uma versão única, tá bom? Que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém, queridos? Será que a gente consegue ler juntos? Dá para enxergar daí aonde você está, na projeção? Vamos lá? 1, 2, 3. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém, queridos? Esse é o motivo que nós estamos aqui reunidos nesta manhã, que é glorificar, que é adorar o nome do nosso Deus. Claro que é gostoso nós estarmos juntos como irmãos, como igreja, uma família espiritual, mas tudo que nós realizarmos aqui não é para o pastor e nem para ninguém, mas simplesmente para o nosso Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Nós estamos aqui para ser edificados com tudo que vai acontecer, com o louvor, com a palavra, com as orações, em tudo que for realizado aqui, com certeza, o nosso coração estando sensível a ouvir a voz de Deus, nós vamos ser edificados. O que é ser edificado, pastor? Nós vamos ser tocados pelo Espírito Santo. Nós vamos crescer um pouquinho mais espiritualmente. Nós vamos amadurecer. Nós vamos ter uma experiência com Deus aqui neste lugar. Quantos creem dessa forma? Amém, queridos? Então vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com Deus, entregar esta manhã nossas vidas, esse culto nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos e nós queremos Te agradecer, Te louvar por esta manhã, por esse domingo que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Nós não somos dignos, ó Deus, mas mesmo assim o Senhor preparou este dia lindo, maravilhoso, para os Teus filhos estarem aqui na Tua casa nesta manhã. E queremos, ó Deus, abrir o nosso coração neste dia, para que o Senhor toque nas nossas vidas, através da Sua palavra, das orações, dos louvores. Tudo que acontecer aqui, ó Pai, seja para a nossa edificação, mas nós precisamos também ter a certeza que tudo é para o Senhor. Nós viemos glorificar o Senhor, viemos Te exaltar, viemos nos render ao Senhor, viemos fazer o nosso melhor ao Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, talvez em pensamento, em palavras, em ações. Limpa o nosso coração, ó Deus, nesta manhã, através da presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que o nosso louvor, a nossa adoração chegue ao Teu trono de graça
como um cheiro suave de perfeita adoração ao Senhor. Abençoa cada um que está nas dependências da igreja, como voluntário, servindo ao Senhor. Guarda, livra de todo mal, Senhor, e que toda a tua igreja seja abençoada neste dia, Pai. Fala conosco nesta manhã. Oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos louvar o nome de Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Esse dia bonito, maravilhoso que o Senhor nos deu, nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome dEle. Então, com alegria no nosso coração, porque o Senhor nos proporcionou mais um dia de vida, vamos louvar o Senhor com muita gratidão, muita alegria neste dia. Eu sou grato por tudo o que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor alegria em todo tempo.
Bom dia, graças e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo a todos, amém? Nós vamos ter um breve período de intercessão e os irmãos e as irmãs que puderem se colocar de joelhos, vocês que estão acompanhando também pela transmissão, vamos ter esse momento, amém? Vamos estar orando em nome de Jesus? Senhor Deus e Pai, agradeço ao Senhor por esse momento, Senhor, agradeço ao Senhor por estarmos aqui presentes diante da Tua presença, mais uma vez aqui, nesse culto, Senhor, esse culto preparado pelo Senhor para com cada um de nós, Senhor, e em concordância, mediante o louvor aqui que foi entoado, Senhor, porque só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, Senhor. Agradeço ao Senhor também, meu Pai, pela vida da nossa irmã aqui, a Ju, que usou da sua voz através do Senhor para louvar ao Senhor, meu Deus, porque até no começo da semana ela não estava muito bem, e eu creio que o Senhor se fez presente sobre a vida da tua filha, trazendo-a até a tua presença para louvar e adorar ao Senhor, como nós que aqui estamos também, Senhor, é uma dádiva advinda do Senhor para com as nossas vidas, e somos gratos ao Senhor por isso, meu Pai, por podermos estar aqui nesse momento, Senhor, e clamo ao Senhor, meu Deus, clamo ao Senhor por aqueles que estão em seus lares ali, acompanhando pela transmissão também, que o Senhor venha ali derramar das tuas bênçãos sobre os lares, das nossas famílias, dos nossos familiares, sobre a membresia da tua igreja, Senhor, que venha fluir ali o Espírito Santo do Senhor, que venha fluir ali o amor advindo do Senhor, que venha o Senhor suprir as necessidades em meio aos nossos familiares, em meio aos nossos lares, Senhor, e aparta do nosso meio, Senhor, aparta do meio da tua igreja, sim, todo espírito maligno que quer gerar confusão, quer gerar contenda, quer gerar divórcio, separação em meio à membresia da tua igreja. Damos uma voz aqui, mediante a autoridade a qual o Senhor tem concedido a cada um de nós aqui, mediante o sacrifício vicário da cruz, Senhor, mediante esse momento que estamos aqui, diante da tua presença também, Senhor, e proferimos aqui com o meu lábio aqui, Senhor, que hoje aqui em meio à tua igreja, hoje haverá cura aqui, Senhor, porque cremos na cura divina do Senhor, meu Deus, hoje haverá libertação em meio à tua igreja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, haverá reconciliação diante da tua presença, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, faça-se presente, Senhor, mediante o Deus poderoso que tu és. Clama ao Senhor também para com a tua filha Adriana, que gostaria de estar aqui, como ela falou, porque é um dia especial, ainda mais aqui diante da tua santa ceia, Senhor, mas ela está ali, Senhor, passando por um momento, Senhor, mas eu creio que esse momento é passageiro, porque o Senhor já está entrando com providência ali, livrando dessas dores, dessa enxaqueca ali em sua cabeça, Senhor, faça-se presente, livra ali, Senhor, demonstre, Deus, que tu és, porque o Senhor, como diz a tua palavra, jamais desampara os seus, e não estamos fazendo aqui como foi no início da palavra, não estamos aqui fazendo para homens, para mulheres, para se prevalecer por um ato de soberba, de ego sobre as nossas vidas, não, estamos aqui fazendo para o Senhor, meu Pai, e não há nada melhor do que isso para com as nossas vidas sobre a face dessa terra, porque quem somos nós, quem sou eu, senão o Senhor sobre a minha vida, Senhor, toma, Senhor, toma aqui cada um, que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, para que o Espírito Santo do Senhor venha preencher, venha tomar cada um de nós, Senhor, seja o Senhor aqui para com a região aqui, Senhor, para com a região de Vila Diva aqui, Senhor, seja para com os vizinhos da direita, da esquerda, de frente, de trás, Senhor, toma toda essa região, porque estamos aqui diante desse propósito, porque a tua igreja está implantada aqui, e a tua igreja faz a diferença aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e que mais e mais almas venham a chegar, e aqueles que estão aqui, Senhor, os novos convertidos que estão aqui nesta manhã de hoje também, para receber a tua santa ceia pela primeira vez, é algo assim, Senhor, é algo assim de regozijo para os nossos corações, Senhor, vendo essas almas se chegarem ao Senhor, se converter ao Senhor, buscando da tua presença, Senhor, porque só mesmo o Senhor para preencher
preencher o vazio dos nossos corações, meu Pai. E agradeço ao Senhor por esse momento, Senhor. Agradeço ao Senhor pelo Deus que Tu és, o Deus maravilhoso, o Deus de amor, o Deus poderoso, o Deus de milagres sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. As palmas louvam o Senhor, amém? Amém, queridos. Nós temos um aviso, o primeiro aviso é sobre a Semana da Compaixão. Então, próximo domingo, nós temos aí a oportunidade e o privilégio de trazer 1 quilo de alimento para abençoarmos outras vidas, tá bom? Então, se você puder, nos ajude com esse trabalho. Nós já temos aqui muitos anos realizando essas doações de cestas básicas para membros da nossa igreja e também famílias do nosso bairro aqui que são cadastradas. Então, lembre-se de trazer 1 quilo de alimento. Vamos aproveitar no momento de dízimos e ofertas. As irmãs da recepção estarão aqui com um potinho e uma sugestão daquilo que você pode trazer como alimento para o próximo domingo. Se você preferir também, temos o Pix, a transferência bancária, aquilo que for mais fácil para você, tá bom? Lembrando de nos enviar um comprovante para a secretaria da igreja, para nós identificarmos e reverter, né, esse valor para a compra de alimentos, tá? Então, nós temos realizado esse trabalho e tem sido uma grande bênção. Pessoas têm até se convertido com esse trabalho, e você faz parte disso, tá bom? Nós contamos com a ajuda dos irmãos. Gostaria de aproveitar e saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Faça um sinal com as mãos. Aqui atrás, do meu lado esquerdo, provavelmente deve ser a família, né, de Samuel, da Érica. Daqui a pouquinho nós vamos chamar eles. Tem alguém mais nos visitando essa manhã? Já está todo mundo aí? Érica, Cecília já está aí? Já? Então vamos lá aproveitar esse momento. Vamos ter uma grande alegria como igreja de apresentar a filhinha do Samuel e da Érica, chamar a família aqui à frente. O Samuel vai deixar um pouquinho o teclado, né, para vir aqui agora. E toda a família, amigos que estiverem acompanhando, o casal, pode vir aqui à frente para participar desse momento único na vida desta família. A Érica está com as mãos ocupadas, então vou deixar com você, tá bom? Uma lembrancinha desse momento tão especial, tudo bem? Ó o beijo, eita aí, ó. Irmãozinho coruja, né? Sejam bem-vindos, Deus abençoe, pastor. Alegria estar com você aqui, tudo bem? Deus abençoe, viu? Sejam bem-vindos, tá? Deus abençoe. Deus abençoe, meu querido. E aí, amigão, tudo bem? Tudo bom? Seja bem-vindo, tá? Ó, a fila tá grande aqui, hein, Érica? Já vou ficar aqui, ó, parado, não volto mais. Eu já fico aqui, ó. Tudo bem, meus queridos? Tudo bem? Oi, lindinha, tudo bom? Muito bem, trouxe aí a turma. Vai ter almoço lá hoje, hein, Samuel? Vai pagar um churrasco aí para a turma? Preparar um macarrão aí para todo mundo, hein? Mas é uma alegria ter vocês aqui conosco. Com certeza são pessoas especiais, né? Para o Samuel, para a Érica, para o Benjamin, que deve estar no colinho do vovô. E eu quero deixar então um versículo aqui para o casal, para a família, que está em Mateus capítulo 19, a partir do verso 13, que diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus para lhe impor as suas mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Depois de impor as mãos, partiu dali. Então esse texto aqui, ele é bem oportuno nessa ocasião, porque a gente sabe, né, e vê ali claramente, que os discípulos estavam impedindo, achando que as crianças estavam incomodando Jesus.
E aí Jesus, então, ele demonstra amor e uma outra atitude. Não, deixa elas vir aqui, né? Porque criança é assim, traz alegria, né, na casa, traz felicidade, faz umas baguncinhas, não é verdade, gente? Eu tenho 2 filhos, são uma bênção, mas gosta de aprontar em casa, né? Que já viu, né, igreja? Você que tem filhos sabe como é que é. Mas o nosso papel como pais, familiares, é abençoá-las, né? Infelizmente, a gente sabe que algumas famílias, às vezes, declaram palavras negativas, né, na vida dos seus filhos. Que vocês sempre tenham o coração, e eu sei que tem, de amar e abençoar a vida dos seus filhos, para que eles cresçam acolhidos nesse amor, né, que um pai e uma mãe devem ter pelos seus filhos. Que Deus assim abençoe vocês, tá bom? Será que a Cecília vem aqui no meu bracinho, né? Vamos ficar de pé, igreja. Estenda suas mãos. Vamos todos abençoar a vida da Cecília. Querido Deus e Pai Celestial, em Tua presença nesta manhã, te agradecemos por esse momento tão especial na vida desta família. Nós nos alegramos com eles, com a vinda da Cecília, Pai, porque com certeza ela trouxe alegria para casa, para a família, para os seus corações. E não é diferente também nós como igreja, porque nós somos uma família espiritual. E temos este momento tão alegre, feliz e honroso para nós, de consagrarmos a Cecília em Tuas mãos, Pai. Colocamos ela diante do Senhor, tão pequenininha, tão inocente de tudo que acontece ao seu redor, mas nós pedimos que a Tua bondade possa acompanhar ela no seu crescimento, Pai. Que o Senhor esteja sempre com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com o Teu favor sobre a vida dela, Pai. Abençoa a sua saúde, todas as suas necessidades, aquilo que ela precisar, ó Pai, que o Senhor possa sempre estar presente na sua vida, conduzindo os seus passos. E é claro que como igreja, nós já oramos para que um dia ela reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que o Senhor abençoe toda esta família, Pai. Abençoe o Samuel, a Érica, o Benjamin. Colocamos todos eles diante do Senhor. Que eles possam, como pais, como família, crescer em amor, em alegria. Que o lar deles seja um lar onde a presença do Senhor habita. Que o Senhor abençoe também seus familiares, amigos que aqui estão. Obrigado pela presença de cada um deles. E mais uma vez, Pai, nós colocamos e consagramos a vida da Cecília em Tuas mãos. Temos a certeza que não há mãos melhores para ela estar, a qual é a do Senhor. E nós pedimos que o Senhor livre ela de todo mal, de tudo aquilo que não pertence a Ti. Que o Senhor possa envolvê-la com Teus braços e enviar os Teus anjos para guardar e para protegê-la de tudo aquilo que não vem de Ti. Obrigado a Deus por esse momento tão especial, e nós oramos e consagramos a vida da Cecília em Tuas mãos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A igreja aplauda o Senhor. Deus abençoe a família, os amigos que estão aqui conosco. Obrigado pela presença de vocês, tá bom? A gente se alegra muito com todos vocês nesta manhã. Dando continuidade aqui no nosso culto, nós vamos louvar ao Senhor. E agora, com nossos dízimos e as nossas ofertas, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus,
que está em Salmos 34, verso 8, que diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Amém, queridos? Que a gente guarde esta verdade no nosso coração. A Bíblia está dizendo: provem e vejam como o Senhor, Ele é bom. Eu acredito que Deus tem sido bom conosco. Cada dia, cada semana, a misericórdia de Deus tem sido um favor para todos nós. E isso também se estende à nossa vida financeira. A gente não pode esquecer que Deus, com certeza, nos livra de todo mal, às vezes de acidentes, das mãos dos homens maus. Deus, na sua misericórdia, nos sustenta, nos dando a provisão para o nosso lar, para a nossa casa. E Deus também cuida de nós na área financeira. Então, com muita gratidão, nós temos esse momento na nossa igreja de ofertar, de entregar o nosso dízimo na casa de Deus, para que a casa do Senhor seja abençoada. Depois de nós orarmos, você veio preparado para isso, sai do seu lugar, venha pelo corredor central e saia pelas laterais para facilitar o fluxo. Lembrando que estaremos aqui com as intercessoras. Se você tiver um pedido de oração, você pode escrever e trazer aqui nas cestas. E também a sugestão para você trazer para o quilo de alimento no próximo domingo. Vamos orar, baixe sua cabeça mais uma vez. Vamos consagrar ao Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Querido Pai, em nome de Jesus, em Tua presença mais uma vez, nós com muita alegria consagramos o nosso dízimo e a nossa oferta. Sabemos, ó Deus, que Ele é fruto da Sua bondade, da Sua misericórdia conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado a provisão. E se alguém porventura tem passado por dificuldades, por lutas na área financeira, que o Senhor também possa abençoar os teus filhos de tal forma que eles possam provar e ver a bondade do Senhor. É isto que a palavra de Deus declara, e nós queremos viver sim esta realidade nas nossas vidas. Muitos de nós, eu creio, que já estamos vivendo esta verdade da tua palavra, estamos provando, estamos vendo, estamos vivendo a bondade, a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Mas alguém talvez esteja com problemas financeiros, e nós oramos, Pai, para que a tua boa mão possa abençoar e ajustar a vida financeira dos teus filhos, para que eles também possam ter a alegria de trazer o seu dízimo e a sua oferta. Abençoa, Pai, todos os recursos que são trazidos aqui no teu altar, que ele seja para a honra, para a glória do teu nome, e também para abençoar o reino de Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dos irmãos, para que se levante. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Como um farol
Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, e enche-me, e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me, e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como luz sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Senhor Deus, usa-nos para teu louvor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Os irmãos podem sentar. Eu vou chamar as crianças, virem aqui na frente, tá? Todas as crianças. Nós temos agora ao Ministério Infantil. Todas as crianças que estiverem, venham aqui à frente para nós estarmos orando por elas, as abençoando, né? Todas as crianças, nós abençoamos todas, né? Já houve um período de oração pela Cecília, mas todas as crianças que estão aqui essa manhã também vão receber uma oração nossa. Olha só, como sempre, um grupo bonito, alegre. Isso. Pode vir aqui, ó. Fica aqui com todas aqui. Isso. Ali, ó. Olha só, essa manhã de domingo abençoada. Olha só, vamos fechar os olhinhos, crianças, e vamos todos orar juntos. E a igreja estará abençoando as crianças. Se você quiser, estenda suas mãos também sobre essas crianças. Vamos orar por elas. Senhor nosso Deus, abençoe cada criança que está aqui essa manhã, ó Deus. Nós te agradecemos de coração pelas famílias delas que trouxeram elas essa manhã. Que a casa de cada um seja grandemente abençoado, com paz e harmonia. E eu peço pela aula que elas vão ter agora, que elas possam aprender no tempo certo, dar frutos. E também, ó Deus, eu peço que a cada dia elas estejam sempre cheios da paz do Senhor, de alegria, de fé, de proteção contra todo o mal, do amor de Deus esteja no coraçãozinho delas, Pai. Nós te agradecemos de coração. Também pedimos que a equipe do Ministério Infantil, que estará ministrando a elas, continue sendo abençoada e dirigida por Deus essa manhã. Por isso nós te agradecemos de coração por essas crianças e as abençoamos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas às nossas crianças. Deus abençoe a todas. Deus abençoe as crianças. E nós aqui, adultos, vamos meditar na palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 5, dando sequência ao nosso livro, na nossa série de mensagens, no livro de Josué. Estamos aí já há alguns domingos refletindo sobre este livro. E aqui hoje nós vamos ler o texto de Josué, capítulo 5, do verso 1 até o 12. Josué, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão
diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeate Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor. Pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados que nos daria, terra onde manam leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e esses foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje, o lugar se chama Gilgal. Na tarde do 14º dia do mês, enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa. No dia seguinte ao da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram pães sem fermento e grãos de trigo tostados, produtos daquela terra. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas, e naquele mesmo ano eles comeram do fruto da terra de Canaã. Amém? Bom, só para a gente lembrar e recapitular, no capítulo 4 de Josué, nós vimos Josué e todo o povo fazendo memoriais daquilo que Deus tinha feito na vida deles, o que Deus fez na vida de Josué e de todo o seu povo. Deus ajudou todo aquele povo a atravessar o rio Jordão, assim como nós podemos lembrar quando Moisés atravessou em terra seca o Mar Vermelho. E Deus, então, ele continua realizando os seus milagres na vida do seu povo. E isso era tão visto e tão conhecido naquela época que os próprios povos, aqui logo no comecinho do texto, no versículo 1, nós vemos os reis amorreus, nós vemos ali os cananeus, que viviam ali próximo daquela região, eles ficaram até desanimados. Como diz aqui o texto, eles perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Então eles souberam quão grande era o Deus de Israel, as maravilhas que Deus estava realizando na vida do seu povo. Quando nós estamos lendo o texto e o livro de Josué, nós precisamos, irmãos, alimentar o nosso coração com esta verdade, saber que com certeza Deus, Ele quer nos abençoar. Esta era a proposta de Deus para a vida do seu povo. Você se lembra muito bem que Deus tinha uma promessa na vida de Israel, quando eles estavam lá no Egito, escravizados. E Deus liberta eles. E eles começam a atravessar aquela jornada no deserto de lutas e desafios, mas mesmo assim, Deus não abandonou o seu povo.
Uma coisa que é importante a gente lembrar, que mediante os desafios e as lutas que nós passamos, eu não tenho dúvida que Deus, Ele está conosco. É claro que você precisa estar ao lado de Deus. É claro que você precisa alimentar a sua comunhão com Deus. Você precisa estar alinhado com a vontade de Deus. Porque é isso que nós vemos no livro de Josué. Em todo momento, desde lá do capítulo 1, Deus, Ele, no lugar de Moisés, levanta Josué e Ele diz uma coisa bem clara para Josué. Josué, medita na lei. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita, porque aonde a planta dos teus pés pisarem, isso será seu, isso será do povo. Então nós vemos que Deus, Ele queria abençoar o povo, mas em contrapartida, o povo também, e Josué na liderança, precisava também ter a vida, ter o coração ajustado, alinhado com Deus. E como eu disse, meus irmãos, nós também cremos que o Senhor, Ele tem bênçãos para nós, mas a cada dia nós também precisamos alinhar o nosso coração, a nossa vontade, o nosso querer com a vontade de Deus. E aqui nesse texto que nós lemos, nós vamos ver claramente isso. Como, pastor? Deus, Ele pede para que o povo fosse circuncidado. Agora é um novo momento na vida do povo de Israel. Eles atravessaram o Rio Jordão e agora eles precisavam ser circuncidados. Precisava haver uma marca na vida dos homens ali, daquelas pessoas que Deus iria fazer a diferença através da vida delas. Tanto é que você acompanhou o texto aqui e nós vemos que Deus, através de guerreiros que foram tirados lá do Egito, todos eles morreram no deserto. E agora eram pessoas novas, que não tinham sido circuncidadas, mas que agora precisavam entender no coração delas, que elas também tinham uma aliança com Deus. Se elas teriam que enfrentar os desafios, se elas teriam que vencer os inimigos que já habitavam lá na terra de Canaã, eles precisavam se lembrar deste dia. Eu fui circuncidado. Eles precisavam pensar e lembrar, eu tenho uma aliança com Deus. Para que eles pudessem, então, alimentar o coração e saber, Deus é conosco. Porque os desafios que nós vamos lendo, nós vamos ver mais à frente do texto de Josué, não era só o desafio de atravessar o Rio Jordão, como eles fizeram, mas haviam outros desafios naquela terra. Mas o texto nos mostra claramente que Deus sempre quis estar com o povo. Sempre quis estar com eles. E agora eles também precisavam dar esse passo. E quando eu falo dar esse passo, eles precisavam ter a ideia de estar preparados para a batalha. Preparados para novos desafios que viesse à frente deles. Hoje é domingo, é um dia especial, onde a igreja se reúne. Mas amanhã, segunda-feira, você vai estar na sua casa e você vai, de repente, para o seu trabalho, ou para a faculdade, ou para um curso, ou para uma consulta médica. Essa semana, todos nós temos desafios, mas nós precisamos estar preparados para enfrentar esses desafios. E a grande pergunta que fica no nosso coração: qual é o tipo de preparo que nós estamos tendo para enfrentar os desafios? Às vezes, meus irmãos, nós queremos respostas de Deus. Às vezes nós queremos que Deus nos dê uma direção, que Deus nos dê um sinal, de que Deus fale conosco, mas às vezes nós não nos preparamos para isso.
E aí, quando nós enfrentamos a luta durante a semana, quando nós enfrentamos o desafio lá em casa ou no trabalho, às vezes a gente fica meio perdido. A gente não sabe como reagir naquela situação. A gente muitas vezes não sabe como administrar aquela questão que está diante de nós. Mas lembre-se que aqui nesse texto, Deus, Ele estava preparando novas pessoas para que elas pudessem, então, encarar novos desafios. Eu penso que você já teve bastante desafios pela vida. Eu penso que você já teve bastante lutas, seja o contexto que for. Mas acredite, nesta manhã, que Deus não quer que você pare aqui e agora. A gente não pode simplesmente dizer, Deus, para mim já está bom. Deus, para mim já chega. Deus, para mim, eu fui até onde Deus. Sim, humanamente falando, às vezes nós queremos desistir. Humanamente falando, nós queremos jogar a toalha, nós queremos desviar desse caminho que Deus tem para nós. Mas, quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver que através da circuncisão, Deus estava levantando homens para a batalha. Pessoas que iriam encarar guerras, desafios pela frente. E hoje, nesta manhã, eu e você, meus irmãos, nós precisamos ter esta convicção de que Deus, Ele está levantando o seu povo. O seu povo é só os pastores, são só os líderes de ministério. Não. Deus está levantando todo o seu povo para novos desafios. Amém, igreja? Porque este é o texto de Josué. De conquistas. De cada passo, cada dia, Deus fazer coisas novas na vida deles. E eu penso que cada momento, cada desafio que nós estamos vivenciando na nossa vida, com certeza é um preparo a mais para novas coisas que Deus quer realizar através de cada um de nós. Se Deus quisesse que o povo chegasse lá na terra de Canaã e vivesse por lá, sem passar por esses desafios, como é que eles estariam preparados para o futuro? Às vezes, nós nos queixamos dos problemas que temos. Às vezes, pastor, eu estou passando por isso. Claro, como eu disse, humanamente falando, todos nós, às vezes, chegamos no limite. Existem situações que a gente se depara e não dá para administrar, humanamente falando, a não ser sendo dirigido pela vontade de Deus, pelo Espírito Santo. Mas entenda nesta manhã que cada desafio que você passa, cada luta que você tem, cada lágrima que você derrama, cada joelho no chão que você coloca, isso está te preparando para desafios maiores ainda na sua vida, queridos. Porque é assim na vida de muitos homens da palavra de Deus. Porque eles foram chamados pelo Senhor, eles tinham seus desafios, mas Deus nunca parou ali onde eles estavam ou como eles queriam. Eu me lembro agora, para dividir com vocês, da história de Elias. Elias que enfrenta os profetas de Baal e ele vence naquele desafio. E aí, resumindo a história, a Jezabel, mulher do rei Acabe, ela diz que iria matar Elias. E Elias faz o que com aquilo? Com aquela notícia, aquela informação? Ele se amedronta, ele fica com medo. E o que acontece? Ele foge, ele começa a caminhar, vai, e assim, chega num ponto onde ele deita, dorme, e ele pede até para Deus a morte. Olha, para mim já chega, já está bom por aqui.
eu não preciso de mais nada. É mais ou menos assim nas nossas palavras. É como se Elias dissesse: Deus, já está bom. Eu fiz o que tinha que fazer, eu realizei já muita coisa, e Elias tinha feito muita coisa até aquela parte do seu contexto de vida. Mas nós vemos que mesmo naquele contexto, Deus, ele acorda Elias, alimenta Elias, depois Elias tem uma experiência com Deus. E aí o Senhor diz para ele: Elias, você ainda vai consagrar outros reis. Eu tenho uma missão para você, Elias. Então Deus, assim como Elias e tantos outros que a gente pode se lembrar, mas por causa do tempo, eu creio que seja suficiente, da gente saber que todos nós temos desafios no futuro. Mas para a gente vencer esses desafios, a gente precisa estar preparado hoje. Voltando aqui para esse texto de Josué, nós vemos claramente isso, meus irmãos. E o povo se preparou, né? Eles permitiram serem circuncidados. E depois celebraram aqui, como diz o texto, eles celebraram a Páscoa. Ou seja, eles estavam conscientes de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, nesta manhã, a gente precisa olhar a nossa vida com os olhos que Deus olha para as circunstâncias que estamos vivendo. Às vezes a gente olha do nosso jeito: acabou tudo, não tem mais jeito, é o fim da linha, não sei como vai ser amanhã. Às vezes nós olhamos do nosso ponto de vista, mas Deus, com certeza, Ele está enxergando cada detalhe da nossa vida. Inclusive, Ele conhece o nosso futuro. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quais serão os novos desafios que eu e você teremos pela frente. Mas para que a gente possa vencer esses desafios, nós precisamos estar preparados, irmãos. Aqui nesse texto, Deus estava preparando um novo exército. Estava circuncidando, né? Deu a ordem para Josué circuncidar aquelas pessoas, aqueles homens, talvez até jovens, por aquilo que eles ainda iriam enfrentar. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu sei que Deus quer algo mais de nós. Talvez muitos pensaram assim. O que eu quero que a gente pense hoje, meus irmãos, é que a gente não fique só olhando para o nosso dia a dia como algo mecânico e automático. Do tipo: eu saio para trabalhar, volto, venho para casa, acordo no outro dia, vou para a escola. Enfim, cada um aqui tem um contexto. Eu não imagino que Deus, Ele quer que a gente viva só essa rotina de vida. E pior, que a gente às vezes se afunde nos problemas. Porque tem gente que vai administrando a sua vida e vai vivendo cada vez pior. Estou com uma luta aqui, estou com um problema aqui, e vai se afundando, vai se entregando. E eu penso que esse não é o desejo de Deus para nós. Talvez Deus está falando no seu coração: é hora de agir. É hora de você se posicionar. É hora de repente, lá no seu contexto da família, lá no seu contexto do trabalho, eu não sei. É hora de você se posicionar. De você dizer: Deus, até aqui as experiências que eu tive me preparou para chegar até aqui, até o dia de hoje. E o dia de hoje também está me preparando para enfrentar o futuro que eu tenho pela frente. Então é nesse sentido, meus irmãos, que é tempo de nós pensarmos. É hora de agir, é hora de se posicionar, é hora de se lembrar: eu tenho uma aliança com Deus, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho uma responsabilidade com Deus, eu tenho algo com Deus.
porque essa circuncisão traria esse sentimento no coração daquelas pessoas. E acredite você que muitos deles lutaram, venceram as suas batalhas, eu não tenho dúvida, porque se lembraram da circuncisão, se lembraram da aliança com Deus. Talvez as lutas, elas trazem medo ao nosso coração. Talvez algumas coisas que estão à nossa frente trazem medo. Mas a gente precisa se lembrar quem é que está do nosso lado. Trazendo para o nosso contexto, né? Não na forma prática, assim, da circuncisão. Mas a gente precisa se lembrar com quem é que nós temos aliança. Com quem nós nos comprometemos? Com Deus. Foi com Ele que um dia nós entregamos a nossa vida, com Jesus. E a palavra diz que Ele não nos deu um espírito de covardia. Então é esse Deus, é esta aliança, é esse compromisso, que nós somos filhos de Deus, que nos ajuda a estarmos sendo preparados para enfrentar o dia de amanhã, as lutas e os desafios que teremos pela frente. E acredite, aqui no final do texto, nós vemos que Deus era com o seu povo. Porque se você quiser acompanhar, eu quero já ir concluindo dizendo aqui, no verso 12. Um dia depois de comerem do produto da terra, o maná cessou. Já não havia maná para os israelitas. Escute isso. E naquele mesmo ano, eles comeram do fruto da terra de Canaã. Naquele mesmo ano, irmãos. Nesse mesmo versículo, nós estamos vendo que Deus sustentou o seu povo em todo o deserto. Nesse mesmo versículo 12, nós estamos entendendo que Deus enviava o maná, o alimento para o seu povo. Primeiro, Deus era com eles, sustentando, dando a provisão todos os dias. E aí nesse mesmo versículo 12, está dizendo, e naquele mesmo ano, ou seja, naquele mesmo período, eles comeram do fruto da terra. Deus continuava cuidando do seu povo. Não era só o maná do céu que Deus enviava, milagrosamente, mas a terra começou a produzir alimento para a provisão deles. Não tenha medo. Tenha coragem, porque aquilo que você está passando hoje é um preparo para novos desafios. Mas acredite, Deus é com você, Deus está presente. Se submeta, se coloque na presença dEle. Escute isso. Deus deu uma ordem para Josué. Josué diz aqui no verso 2. O Senhor disse para Josué, faça facas. E aí, continua o texto. Deus deu uma ordem para Josué. Josué poderia ter dado um passo atrás e ter pensado assim, vamos dizer, Deus, o Senhor está certo? O que o Senhor está pedindo? O Senhor está falando para circuncidar o povo. E através dessa circuncisão, eles vão ter que se recuperar, Senhor. E esse período de recuperação pode ser um tempo frágil para nós, onde os povos vizinhos podem vir e nos atacar. Escute isso. Mesmo na fragilidade, Deus estava cuidando de Josué e de todo o seu povo. Dá para você entender isso? Que mesmo, porque eles precisavam de um tempo para se recuperar. Precisavam, não, fomos circuncidados, não dava para já sair para a luta, para a guerra. Eles tinham que ter um período aí de recuperação. Gilene, quanto tempo seria mais ou menos aí? Uns 5 dias? 6 dias? Que é enfermeira, né? Quer dizer, teria um tempo que seja um dia. Mas esse um dia
poderia ser uma brecha para que o exército de Israel fosse atacado e vencido. E todos eles terem sido mortos. Mas a gente vê que Deus estava cuidando do seu povo em todo o tempo. Então acredite, não é porque você está passando por lutas que Deus se esqueceu de você. Talvez, esses problemas que você está vivenciando seja um preparo para aquilo que Deus vai mostrar lá na frente para você. Entenda isso. Não jogue a toalha, não se desespere. Só se submeta como Josué fez. O Senhor disse: Josué, faça facas e circuncide. Tá bom, Senhor, essa é a ordem. E Josué, como homem, pode ter pensado: a gente vai ficar fragilizado, mas o Senhor está mandando, então vamos lá. Então acredite que mesmo os problemas nos fragilizando, é um preparo de Deus para aquilo que Ele tem para nós. E se você se submeter, se você se colocar na presença de Deus, eu creio que Ele te dará vitórias, que Ele vai te abençoar, que Ele vai mostrar que está cuidando de você. Vamos orar? Baixe sua cabeça, por favor. Deus, aqui estamos nesta manhã diante do Senhor, e nós vimos nesse texto, Pai, que o Senhor pediu a Josué que circuncidasse todo aquele povo. E aos nossos olhos humanos, às vezes pensamos que aquela circuncisão seria um momento de fragilidade. Talvez naquele momento seria um pedido até um pouco estranho, mas o Senhor estava preparando um povo para que enfrentasse novos desafios. E para quem conhece o livro de Josué, sabe que eles foram vitoriosos através desses preparos. E nós vemos até nesse contexto que o Senhor cuidou deles, deu até alimento aonde eles puderam desfrutar do que a terra estava produzindo. Eu não tenho dúvidas, Pai, que tudo o que nós passamos é um preparo, Senhor, para novos desafios. Nos ajuda, Senhor, a como Josué, a submeter a Tua vontade, a ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz, Pai, e assim nos colocarmos debaixo da Tua orientação. Ainda bem, Senhor, o Senhor não pede hoje para ninguém se circuncidar, mas o Senhor com certeza pede algo para nós, do nosso coração, talvez uma entrega, uma rendição, abrir mão de algo que nos prende, que é uma barreira para viver as coisas que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ouvir e a obedecer. E mesmo diante desses desafios, temos a certeza que o Senhor está cuidando de nós, desse preparo. Enquanto a gente vive lutas, problemas, desafios, com certeza o Senhor está cuidando de nós, porque foi assim com o povo de Deus. Continua abençoando teus filhos que aqui estão nesta manhã. Cuida, Senhor, de cada um, que nós possamos nos levantar e entender: é hora de agir, é hora de estar se preparando, é hora de talvez ler a palavra mais, é hora de orar mais, é hora de se envolver no ministério, é hora de trabalhar mais para o Senhor, é hora de fazer algo novo que vai mudar a nossa circunstância, mas lembrando da aliança, do compromisso que temos com o Senhor. Oh Deus, abençoa cada um de nós, Pai, continua falando ao nosso coração nesta manhã. E que o Senhor dê entendimento aos nossos corações através desta Tua palavra, que ela não saia do nosso coração, mas que ela seja uma semente plantada e que venha dar frutos para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.
Glória a Deus. Nós vamos servir a ceia, que também é um momento muito especial. E a ceia do Senhor é aquele momento que nós temos o privilégio de relembrar o que Jesus fez por cada um de nós. Os meninos e a menina hoje vai nos ajudar, essa equipe, agora de manhã. Primeiras damas, né, Julia? Você que é batizado, está em comunhão com Deus, fique de pé, pegando o elemento da ceia, pode ir se assentando. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Se você sabe, cante comigo. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Deus me ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. Em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nos mostra a razão de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Porque nós compartilhamos o pão e esse cálice, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém, igreja? Esses elementos que nós estamos segurando em nossas mãos
simboliza o corpo e o sangue de Jesus. Nós fomos comprados por um alto preço. Essa música que nós cantamos nesse momento da ceia é uma verdade. Deus nos ama de forma incondicional. Eu não merecia o perdão de Deus, mas mesmo assim fui perdoado. Da mesma forma você. Nós não fizemos nada que o amor de Deus pudesse nos alcançar. Tudo veio de Deus. A Bíblia declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, igreja? É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, porque Ele nos deu perdão. Um perdão diário, viu? Não é um perdão uma vez por ano, não. Porque se você pecar hoje, Deus, e se arrepender, Deus vai te perdoar. Se você errar amanhã e se arrepender, Deus vai te perdoar. Este é o amor de Deus. Este é o amor do Senhor para conosco. Então, com muita alegria, você, nesta oração, possa agradecer ao Senhor. Deus, eu não merecia, o Senhor me perdoou, o Senhor me salvou, o Senhor me deu a vida eterna. Nós estamos nesse caminho, nós estamos indo para essa nova Jerusalém. Se eu chegar lá no céu um dia, vamos imaginar, nos portais celestiais, sem a salvação, sem Jesus, sem o perdão dos meus pecados, não tem jeito, eu não vou entrar. Então seja grato. Veja que hoje é uma nova oportunidade que Deus está nos dando, Senhor, de lembrarmos, como Josué e aquele povo, da circuncisão, de que eles tinham uma aliança. E hoje, através do corpo e do sangue, nós temos uma aliança com Deus, por causa de Jesus. É por isso que nós celebramos a ceia, por causa da morte, da ressurreição de Jesus. E nós vamos lembrar disso todo mês, quando Deus nos der a oportunidade, porque a gente jamais pode se esquecer do que Jesus um dia fez por nós. Então, antes de tomar a ceia, vamos orar. O irmão Murilo vai nos conduzir. Amém. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de lembrar do sacrifício do seu Filho, Senhor. Muito obrigado por este memorial que lembramos da sua morte e mais ainda da sua ressurreição, Pai, e da promessa de volta do seu Filho, Senhor. Deus, muito obrigado por este amor que não merecemos, Pai, e que a tua palavra diz que nos alcançou mesmo quando ainda éramos pecadores, éramos inimigos do Senhor, Pai. O Senhor nos amou antes que pudéssemos refletir sobre isso, Senhor. Isso é muito precioso para nós, Pai. Muito obrigado por este momento, Senhor. Continua nos dando clareza, Deus, e certeza que o Senhor está conosco, Deus. E que sempre lembremos, Pai, da sua aliança, Senhor, da sua fidelidade, Senhor, e que possamos imitar o seu Filho, Deus, e ser fiel a Ti, Senhor, em todos os momentos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Memória de Jesus, vamos comer do pão. Também em memória de Jesus, vamos tomar todos do cálice. Obrigado, jovens. Deus abençoe. Podem voltar para o lugar de vocês. Aproveitando que nós estamos encerrando o nosso culto, no domingo passado, à noite, nós tivemos batismos e recepção de novos membros. E
dois irmãos não puderam estar aqui conosco na parte da noite, para nós entregarmos um certificado, né? Oficializar eles como membros da nossa igreja. Então eu queria chamar aqui para receber o certificado e a gente encerrar o culto junto. Irmã Lenir Marques Eusébio Pires. Então, irmã Lenir, Ju, me ajuda aqui para entregar um certificado. E também o Felipe Delgado dos Reis. Sejam bem-vindos. Nós recebemos, né? Aplauda ao Senhor pela vida dos nossos irmãos. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, tá bom, querido? Fica aqui, ó, para a gente encerrar junto. Fica aqui e a gente encerra junto. No domingo passado, né, nós tivemos alguns irmãos se tornando membro e eles estavam junto com essa turma. Mas como não puderam estar, então a gente está entregando aqui só uma lembrancinha para se lembrar desse momento, tá bom? Que vocês são especiais e tem uma família aqui com vocês, tá bom? Vamos ficar de pé, queridos, lembrando que ainda nós temos a escola bíblica, né, aqui no templo, a classe dos adultos, lá no salão social, na classes, temos de líderes e dos adolescentes, tá bom? Então, participe e vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Amém, igreja? Levanta as suas mãos. Muito obrigado, Pai, por esta manhã tão maravilhosa na Tua presença, por tantas coisas que aconteceram neste dia. Nós glorificamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor renova a Tua aliança conosco. E obrigado, Pai, também pela vida do Felipe, da irmã Lenir, por se tornarem membros da nossa igreja. Que o Senhor continue com eles, abençoando aqui neste lugar, e que eles também sejam uma bênção aqui para nós, da nossa igreja Vila Diva, Pai. Abençoa todo o seu povo neste dia, que o Senhor esteja conosco, cuidando de nós e dando um dia muito abençoado. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda ao Senhor, Deus abençoe. Um ótimo domingo na presença do Senhor, tá bom? Se você puder, fique conosco no estudo da escola bíblica, da palavra de Deus, e que você tenha um ótimo domingo na presença do Senhor.